Olá, estamos com o nosso programa Poder e Opinião e hoje a nossa entrevistada é uma mulher natural de Manaus, que é reconhecida nacionalmente pela sua atuação na área da educação. A professora Maria do Carmo é mestra em Direito, defende que a sua experiência na gestão educacional seja aplicada para resolver os gargalos da administração pública. Além da vida acadêmica, Maria do Carmo se destacou no setor privado, como reitora e empresária do Grupo Fametro, transformando a instituição em um dos maiores segmentos no Estado. Em 2024, ela abriu mão da candidatura à prefeitura, para ser vice na chapa de Capitão Alberto Neto, chegando ao segundo turno. Após a disputa, Maria do Carmo deixou o Partido Novo, se filiou ao PL, com apoio direto de Jair Bolsonaro. A trajetória da professora Maria do Carmo se consolida agora com foco na gestão estadual do Amazonas. Pesquisas recentes mostram a empresária em empate técnico com o senador Omar Aziz pela corrida pelo governo do estado do Amazonas. O movimento reforça a estratégia da direita em Manaus de lançar um nome forte do setor privado para o executivo estadual. Maria do Carmo está aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo e obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Cleiton, é um prazer estar aqui. É reconhecido talento aí do nosso jornalismo. Obrigado. Doutora, é importante a gente falar aqui sempre que o nosso programa Poder e Opinião, ele surge para que a gente dê tempo para que todos os pré-candidatos e para que todas as autoridades que sentam aqui se sintam bem à vontade para falar todos os contextos dos assuntos que a gente vai trazer aqui. Então não tem aquela questão do tempo apressado, a senhora fique bem à vontade para conversar com quem está nos assistindo e falar sobre todas as informações que a gente vai trazer aqui. Perfeito. Eu queria já de antemão perguntar, por que uma empresária, com um currículo que a senhora tem, que a gente teve que resumir ali, demorou para isso, com a experiência que a senhora tem, com o know-how que a senhora atingiu, resolve enveredar pelo mundo político e pela vida pública, que muitas vezes nos traz sérios problemas, seja para a família, seja até mesmo para o trabalho, para o cotidiano. O que faz Maria do Carmo querer ser governadora do Amazonas? Olha só, eu tenho respondido sempre essa questão, até porque eu acho que a gente pode dividir em duas etapas. A primeira é a indignação que qualquer cidadão normal, eu falo cidadão que trabalha, batalha para ter a sua vida dentro daquelas regras básicas, de sobrevivência, vamos dizer assim, sente quando vê que a política está sendo mal conduzida, os escândalos de corrupção, a falta de transparência, os escândalos sucessivos. Então você fica tão indignado que você fala, gente, alguém tem que fazer alguma coisa, por que não eu? E a segunda etapa, que eu falo assim, quando você se dispõe a ir para uma batalha dessas, você tem que ter em mente o contexto atual da política, que eu digo sempre, é um contexto que não deveria estar acontecendo, porque a política é algo maiúsculo, de serviço, de missão, mas a gente vê uma baixaria. É um festival de agressões e aquela disputa despudorada pelo poder, porque não fazem nem questão de disfarçar. Ou seja, todo mundo percebe o que está acontecendo, mas eu não consigo ficar com os braços cruzados esperando a coisa acontecer, porque isso está matando o nosso povo. Isso está acabando com o Estado, está acabando com a nossa capital, então a gente precisa fazer alguma coisa. E eu tomei, assim, para mim, como uma missão. Acho que sim, a gente pode, e quero servir de inspiração para outros, para que a política volte a ser algo que foi no passado, maiúscula, E, assim, no Brasil está tendo esse retorno, começando lá pelo sul, mas eu acho que tem que começar aqui pelo norte mesmo. A gente tem que mudar essa característica perversa da política atual, que é quase que uma escravidão moderna, de uma capitania hereditária mal sucedida aí, de políticos que se apoderam do poder e pronto, são eles que mandam. Não, a gente tem que dar um basta nisso. Eu queria falar sobre isso com a senhora. Todo mundo que conhece a professora Maria do Carmo diz que ela é uma pessoa acolhedora, é aquela que está sempre buscando ajudar as pessoas, é aquela mãezona na faculdade. A senhora se mostrou na candidatura como vice à prefeitura de Manaus uma mulher diferente.
que é aquela que puxa a orelha quando tem que puxar, aquela que fala altivamente quando tem que falar. Quem vai ser a Maria do Carmo nas eleições deste ano? Olha, a mãe que é mãe de verdade, ela puxa a orelha quando precisa, né? Porque ela quer o bem do filho. Então, assim, eu de fato eu gosto de ajudar. Eu digo que eu tenho isso dentro de mim porque já vem dos meus pais. Eu penso que todos nós temos aí que abrir portas para os outros. E a possibilidade de abrir portas foi algo que eu experimentei na minha vida. Então, eu sempre tive portas abertas. E a gente quer ser isso, portas abertas para que as pessoas melhorem de vida. É um sentimento meu, mas se eu tiver que puxar a orelha, eu puxo numa boa, porque a minha vida me fez assim. A gente trabalha desde os 16 anos, e quem trabalha e que luta com suas próprias armas tem que ter em mente sempre que o ambiente nem sempre vai ser favorável, às vezes vai ser hostil, mas você tem que se impor pela competência, pela firmeza de caráter, e isso eu tenho feito na minha vida. Não vai ser diferente no governo. Não vai ser diferente numa gestão pública. De jeito nenhum. Agora, a gente sabe que a política ela tem umas peças que ela nos prega às vezes. A gente precisa ter muito jogo de cintura, a gente precisa ter articulação, a gente precisa... porque a gente não governa sozinho, né? Sim. Ninguém administra sozinho. Eu imagino que na iniciativa privada isso Também também acontece, mas é diferente, porque a senhora, se pegar um gestor que não lhe entrega resultado, você pode desligá-lo e buscar outro no mercado com um currículo melhor. Na política não é assim, você precisa aturar durante 4 anos. Como é que a senhora hoje lida com esse mundo político, doutora? Olha, eu lido muito bem e acho que vem realmente da iniciativa privada, porque ao contrário do que as pessoas pensam, hoje a configuração das empresas ela busca sempre priorizar as pessoas. Então, assim, esse é o meu foco. Dentro da instituição, eu sou reitora, eu trabalho basicamente com pessoas, alunos, professores, coordenadores, só não a parte administrativa que fica a cargo do meu filho. Então, assim, a gente costuma dizer que você tem que lidar com o diferente, com diferentes opiniões. Isso daí é salutar. Não é diferente, acho que, da gestão pública, embora as pessoas digam, tem que aguentar. Eu tenho visto exemplos assim que eu me surpreendo, que na iniciativa privada não acontece. Por exemplo, você forçar um servidor a fazer bandeirada, você forçar um servidor a participar de reunião. Eu não entendo isso. Eu fui servidora pública, eu fui funcionária pública até o ano 2000, acho que foi em 2000 que eu pedi, né, para sair do serviço público, pedi demissão. Então, assim, era diferente. Mas, assim, você não se fiava no fato de que você não podia ser demitido para fazer coisa errada, mas também não se sujeitava a ordens absurdas como essas. Então, assim, eu penso que na iniciativa privada você hoje é até um pouco mais cuidadoso. Por quê? Porque você trabalha motivando as pessoas a darem o seu melhor. Uma empresa nunca vai bem se o funcionário não está bem, se ele não se sente bem, se ele não se sente parte daquele processo da empresa. Então, assim, você tem que buscar valorizar, claro, dentro das possibilidades que a empresa tem. Nem sempre a questão é financeira, remuneratória, mas assim, de incentivos para que a empresa cresça e se desenvolva. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de lidar com pessoas, com diversas opiniões, eu trabalho bem com isso, eu lido bem com a diversidade. Isso é normal, eu acho que qualquer pessoa de bom senso sabe lidar com o diferente. E qualquer gestor, E né? respeito, né? Respeito é básico. Sim. A gente fala muito em respeito, mas não pratica. Essa é uma verdade. A senhora me traz um assunto que é importante a gente falar. O envolvimento cada vez maior, não só do servidor público, mas principalmente dos cargos comissionados, que são passageiros ali. Sim. E que defendem uma bandeira, e não a bandeira institucional, muitas vezes, mas a bandeira do indivíduo que chefia aquela seção, seja no governo, seja na prefeitura, seja no legislativo, seja no governo federal. Então, hoje o que a gente percebe no mundo político é cada vez mais uma batalha de grupos. Sim. Como é que está o Grupo Maria do Carmo hoje? Olha, eu tenho assim me acompanhado com várias pessoas, e principalmente do partido,
e a gente está bem afinado com os nossos objetivos. Mas também estamos agregando de outras pessoas que têm vindo somar, que entenderam o nosso projeto e que querem caminhar conosco. Isso a gente até chama de oposição. É gente que quer mudança, né? Aquela mudança que a gente sabe que é necessária e que sabe que não vai ter espaço em outros grupos, porque assim, fizeram o puxadinho da sua casa, né? O que é algo assim bem... eu acho estranho, mas enfim, a gente vai aprendendo. E tem um grupo bem robusto aí que entende que a mudança é necessária, que a mudança vai abrir portas para o futuro e que aderiu maciçamente à nossa campanha, nossa pré-campanha, a nossa caminhada aí rumo, né, ao governo do estado do Amazonas, e a gente está indo muito bem, graças a Deus. Tenho tido uma adesão surpreendente, e as pessoas vão se surpreender, principalmente com o interior, que eu acho interessante. Vou fazer aqui um parênteses, que a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que o povo do interior é, vamos dizer assim, capaz de engolir qualquer coisa, e acham que são simplórios, que aceitam tudo. Não, não, não. A internet mudou muito essa realidade. As pessoas do interior também estão mais críticas, mais seletivas e percebem muito bem quando estão diante de um engodo. Como é que a senhora tem percebido, inclusive, então, nessas viagens que eu tenho visto que a senhora tem feito ao interior, como é que tem sido essa conversa com o povo do interior? Olha, muito boa. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e tenho dito, eu sou uma pessoa que... minha família veio do interior, a família do meu marido veio do interior, e eu me acostumei, ao longo da minha vida inteira, a viajar e passear pelo interior. Eu disse que as pessoas não sabem, mas eu andei de motor de linha, né, percorri o Madeira, porque meu irmão trabalhava em Nova Olinda, e minha irmã, o marido trabalhava em Manicoré. Então eu percorri o Madeira, de motor de linha, deitada na rede, comendo bolacha de motor. Então, assim, eu tenho familiaridade com o interior. E fora isso, depois que eu me casei, eu e meu marido, a gente acostumou a passar feriado no interior. Então eu conhecia Silvio, Maués, São Sebastião do Atumã, Itapiranga, conheço um monte de cidade do interior, como turista, como pessoa daqui que gosta de passear. Mas hoje a gente olha de outra forma, né? E a gente vê que o interior meio que parou no tempo e no espaço. Mas eu sou apaixonada pelo nosso estado. E eu penso que o nosso interior tem um potencial incrível que precisa ser desenvolvido. Pessoas maravilhosas que têm assim, me dado um apoio incrível. Eu adoro. Não é de ocasião, não. Eu sempre fiz isso. Agora eu estou intensificando, aí sim, para que as pessoas me conheçam de forma pública, né? Diferente da Maria do Carmo, que passeava pelo interior, inclusive abrindo a faculdade. Nós tivemos aí no período da pandemia para cá, 6 anos, nós abrimos as nossas 6 faculdades mesmo, não polos, fora os polos que hoje já funcionam praticamente em todo o interior. Nós estamos presentes em 51 municípios do estado do Amazonas. Então, dizer que eu não conheço o interior é até uma brincadeira, porque eu pesquisei o interior muito antes de fincar raízes lá. E a gente sabe do potencial, sabe do que pode ser feito lá, entendeu? Então, assim, as pessoas, talvez hoje, eu diria que conhecem menos o interior do que eu, porque eu conheço como eles nunca conheceram. Porque uma coisa é você ir lá, fazer aquele fazer aquela reunião, leva uma emenda aqui, uma emenda ali, mas não conhece a realidade. Você vai dizer as pessoas, os políticos. Exatamente. Eu converso com as pessoas, eu dialogo com as pessoas, eu ouço, eu sei dos hábitos, eu sei das festas. Então, assim, isso é um capital que poucas pessoas têm. E é isso que a gente tem feito aí nessa caminhada e que tem gerado essa adesão. A senhora me traz uma informação que a gente precisa estender, né? A senhora me disse que o interior praticamente parou. E eu entendo a sua visão frente à gestão pública, né?
Na sua opinião, o porquê que o nosso interior parou no tempo e o que precisa ser feito em curto espaço de tempo, no médio espaço de tempo ou longo prazo, para que as coisas voltem a ser como já foram um dia? Olha, eu penso que parou porque a política parou de um jeito lamentável. Vamos dizer, 30 anos aí de atraso, realmente. 30 anos a gente pode marcar como o ápice da queda, vamos dizer assim. Começou o declínio. E isso é realmente falta de visão dos políticos para o trabalho que ele teria que ter desenvolvido. Então, ele foi abandonado sem matrizes econômicas que pudessem desenvolver o povo, acostumaram a fazer da política uma troca, então, por exemplo, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, por conta das eleições municipais, aquela troca toma lá, dá cá, e o povo foi ficando acomodado. Só que começou a vir uma geração que começou a perceber que tinha que mudar, e que tem um potencial que foi lá atrás abandonado. Veja, o setor primário no Amazonas foi relegado assim, a um 10º plano. Nós importamos quase tudo que comemos, até a farinha de mandioca, que é o prato do caboclo, vamos dizer assim, 80% é importado. Olha que absurdo, né? Peixe, a gente importa. Ou seja, isso foi falta de trabalho. Por quê? Porque a política vive do voto, então ela vive da troca. Aí você tem municípios que a população, vamos dizer, são 12, 13, 14 mil eleitores por aí, e aí o que acontece? 3 mil são funcionários da prefeitura. Faça as contas. É uma coisa absurda. Mas o que é surpreendente é que o povo não quer isso. Por onde a gente passa, as pessoas querem apoio para plantar, para colher, para escoar sua produção, para ter a possibilidade de progredir na vida, como a gente costuma dizer, de crescer, almejar algo maior. Então, assim, isso é algo que a gente tem que mudar, né? Virar a chave, mostrar que existem lugares, aliás, todos os lugares, que têm um potencial e que esse potencial precisa ser explorado. E isso só se faz por meio de políticas públicas. Não é possível fazer com o setor privado, embora, eu digo sempre, a gente dê uma contribuição. Por exemplo, nossos parceiros de polo têm uma atividade econômica que foge do público e ganham bem, né? Então, eles têm essa possibilidade de viver com alguma coisa que não é o favor ou a benesse de um político. Entendi. Porque ninguém quer isso, na verdade, né? Ninguém quer. Às vezes as pessoas se submetem por Sim, uma necessidade, por mas não querer mesmo. Você pode querer, por exemplo, que tenha um concurso público, você passa, ok, beleza, mas não você está dependendo da boa vontade de um determinado político para sobreviver. Isso não. Professora, é importante a gente falar cada vez mais do seu tino de gestão, né? A senhora me traz agora a informação de que os polos têm parceiros, Sim. não necessariamente são somente da sua instituição educacional. Isso é interessante para eu lhe fazer uma pergunta sobre gestão pública. O que fazer, por exemplo, no nosso setor primário, para que o pouco que se faça seja escoado, já que nós estamos vivendo hoje num estado onde a nossa geolocalização é cheio de dificuldades, é cheio de desafios? Olha só, em todos os lugares existem milhares de vicinais abandonadas e que dificultam o escoamento da produção. Além disso, o transporte e a logística aqui também. Como é que o governo ajuda? Atuando na aquisição desses produtos, fomentando, vamos dizer assim, os investimentos para que as pessoas consigam plantar, depois você compra. Tornar o Estado, pelo menos, autossuficiente na produção de alimentos já é um grande passo. Para isso, precisa ter, né, um planejamento por todo o interior, de bases onde vão ser adquiridos os produtos, câmaras frigoríficas para armazenamento de peixe, do pescado, enfim. Todas essas questões, o apoio do IDAM, que é fundamental, que hoje praticamente está... é zero, todo mundo reclama. Então não tem orientação, não tem planejamento, as pessoas plantam porque elas têm aquele dom, vão lá fazer aquela roça, enfim. Mas uma coisa mesmo planejada, com um projeto, com começo, meio e fim, uma ADS que funcione, a gente tem que ter realmente
meios de ajudar as pessoas que querem produzir e depois buscar escoar esses produtos e trazer. O governo é o parceiro, para isso que o governo existe, para ajudar as pessoas. É isso que as pessoas às vezes não entendem e que eu tenho conversado no interior, que não tem lado, tem modos de solução diferentes. Por exemplo, esquerda e direita, isso não existe. A pessoa quer escoar a sua produção. Como eu vou fazer é que vai mudar a história. Se eu quero que ela fique lá o tempo todo, eu cruzo os braços e vou dar uma ajuda qualquer. Mas se eu quero que ela progrida, eu dou meios dela produzir, compro aquele produto, ou seja, ela não está me fazendo nenhum favor e nem eu estou fazendo favor a ela, eu estou só cumprindo meu papel. E é por aí que a gente vai caminhando, entendeu? Sim, é importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de gestão, fala do bem público, tem a questão econômica e a gente toda vez fala de uma nova matriz econômica para o estado do Amazonas para a gente não ficar tão dependente da Zona Franca de Manaus. Mas nós temos um tripé que normalmente são referências do esteio político. Educação, que a senhora conhece muito bem, saúde e segurança pública. Hoje, se Maria do Carmo pudesse melhorar, mudar ou continuar algo, o que faria? Olha só, segurança, educação e saúde são básicos, é dever do Estado, é obrigação. Né? Aliás, é essa a obrigação, essa é a principal. O resto é consequência, né? Então, assim, a infraestrutura é necessária, mas certamente a prioridade é saúde, educação, né? E segurança. Hoje, esse tripé está totalmente abalado aqui no estado do Amazonas. Por mais que os números pareçam, a realidade não espelha aquilo que a gente vê. Por uma questão até de, vamos dizer assim, falta de transparência. Então, tem que atacar esses aí de forma que a gente consiga atender de forma satisfatória o público-alvo, que é o povo, né? Que é o que eu falo sempre. Nós vamos dividir o interior em regiões para que a gente possa estar presente nelas o tempo todo. Isso é algo que tem que ser feito, é uma forma de descentralizar aqui o governo, tirar um pouco ele da capital, a capital tem já a sede já é aqui, ou seja, já fica mais fácil, mas ter pessoas-chave em 6 regiões aqui no estado do Amazonas, dando cobertura de segurança, educação e saúde. Ou seja, são subsedes, tem que ter hospitais para essas regiões para dar atendimento para as pessoas. Então, nós vamos fazer isso. Eu estou trabalhando desde o ano passado, ouvindo todo o povo, porque as pessoas sabem onde dói, onde o calo aperta. Todos os municípios, as pessoas sabem exatamente, olha, falta isso, falta isso. Então, isso tudo tem sido coletado, colocado num projeto com um grupo de trabalho para ver as soluções mais rápidas e práticas que a gente possa ter. Eu digo sempre que o básico bem feito, o feijão com arroz, é sempre melhor do que aquele gratinado fictício, né? Então, assim, isso tem sido uma constante na nossa vida, a gente sempre fez o beabá e costuma fazer o beabá, nada de soluções mirabolantes, né? O trem-bala que não vai sair. A gente tem que pensar naquilo que vai realmente solucionar. O que é? Sala de aula, contraturno com o aluno ali focado para melhorar a capacidade de ler, interpretar texto, que ele tenha um lugar para ele, vamos dizer assim, ter uma atividade esportiva. E, claro, no período normal ele vai ter a aula como exige a matriz curricular, o MEC com as suas exigências, né? Mas assim, a gente dá esse apoio. Saúde nem se fala. Nós temos que zerar as filas, nós temos que atender as pessoas com dignidade. Ninguém pode pensar em hoje eu estou doente, eu só vou me tratar daqui a 2 meses, conseguir fazer uma imagem, um exame, uma tomografia. Olha, é possível mudar essa realidade, doutora? Claro, é só colocar o dinheiro onde ele tem que ser colocado. Hoje ele não é colocado. Nós temos aí, e isso é fato. Todo mundo fala. Pior que fala assim, numa forma bem descarada, vamos dizer assim. Ah, não, tipo,
É 30%, 40% que se perde pelo caminho. Esse dinheiro tem que voltar para o lugar certo. Aliás, isso é fato, né? Não falta recurso, sobra desvio. A gente tem que corrigir isso aí, colocar o dinheiro onde ele tem que ir, porque a gente tem, e fora as outras, vamos dizer assim, possibilidades que você tem. Tem financiamento do governo federal, tem do BID, tem de BRICS, tem de tudo, desde que haja projeto e seriedade na aplicação do recurso. Então, é isso que a gente vai fazer. Simples assim. Eu falo que na iniciativa privada você trabalha se adequando com o dinheiro que você tem, e você faz. Olha só, na FAMET, de vez em quando eu vejo os alunos, e assim, eu acho fantástico que eles reclamem, porque a gente corre atrás para resolver. Mas se você pensar que a minha instituição tem 26 anos e ela está perfeita, né? O aluno reclama, olha a porta do banheiro, olha aqui o piso que tá... Meu amigo, na sua casa você tem problema, mas eu procuro dar solução com o recurso que o aluno me paga. Eu não tenho outro. Não tenho financiamento público, ao contrário do que as pessoas dizem, meu financiamento de FIES e ProUni não chega a 10% do meu faturamento, não chega. Ou seja, eu trabalho realmente aplicando aquilo que eu tenho que aplicar. Invisto, porque aqui nós investimos por todo o estado do Amazonas com recursos próprios, investimos na reforma do Tropical com recursos próprios. Não tem dinheiro escondido, não tem dinheiro escuso, entendeu? É bem transparente. Na gestão pública é assim, colocou o dinheiro onde tem que ser colocado, até na sua casa dá certo, não dá? É isso, não tem jeito. De onde você gasta mais, o negócio não vai fechar a conta. Professora, hoje o Brasil muito se fala de direita e esquerda. A senhora, inclusive, agora falou que o interior do Amazonas não está preocupado com isso, ele quer saber qual é o futuro dele. Seja direita ou esquerda, ele quer saber de futuro, e a senhora nos trouxe algumas ideias aqui. Mas, em se tratando de relações entre governo estadual e governo federal, existe uma necessidade muito grande de articulações, de conversa, de trato, de pedidos, né? Se for um governo de direita, a senhora já tem apresentado indícios de que a relação com a família Bolsonaro é muito boa. Mas e se fosse, por exemplo, um governo de esquerda? Qual é a postura de Maria do Carmo para isto? Olha só, falando da família Bolsonaro, acho que o Flávio Bolsonaro realmente vai ser vitorioso. Por quê? Porque o momento hoje mundial caminha nessa perspectiva aí de vitória da direita. Isso é um movimento mundial. Por quê? Porque as esquerdas têm falhado sistematicamente na condução, principalmente da economia, que leva a vida das pessoas para um nível e um patamar aí de falta de perspectiva muito grande. A gente sabe disso. Mas o que eu digo assim, além de você ter essa interlocução, essa questão da identidade de valores, princípios, e com certeza seria o ideal, né, e a gente quer muito que isso aconteça, porque a gente sabe que vai ser uma mudança aí de modelo, de paradigma agora. Eu não tenho dificuldade para dialogar com ninguém. Eu digo que na minha vida privada, e aliás, de vez em quando eu vejo alguns candidatos, ela cresceu durante o governo Lula, mas não foi porque o Lula me ajudou, não. Foi porque eu trabalhei sempre muito certinho, e quando você trabalha certo, você vai em cima daquilo que você tem direitos, defende e sustenta aquilo que você precisa. Então, de fato, olha, nós abrimos a FAMET em 2002, início do governo Lula, mas o Lula não botou um aluno. Quem colocou o aluno dentro da faculdade fomos nós que chamamos, propiciamos, que eu digo, uma democratização do ensino universitário aqui no estado do Amazonas, que a gente, na época, derrubou o valor das mensalidades, trouxe uma mensalidade que era dirigida por esse nosso público-alvo, aquelas pessoas que não tinham condição de pagar uma mensalidade muito alta, a gente dizia o preço justo, aliamos a qualidade de ensino, isso nos possibilitou crescer. E sempre trabalhamos com muita honestidade, sempre negociando com nossos alunos, abrindo portas para eles. Então, assim, a FAMET cresceu com muito trabalho.
dentro, obviamente, na maior parte do tempo, foi o governo Lula. Mas, como eu disse, FIES nunca foi para a gente o nosso maior programa. Não, a gente tem 5% de FIES, que, aliás, o FIES hoje leva 30% da mensalidade que fica para um fundo que você nunca mais vê, né? É um fundo perdido. Então, assim, ProUni, que a gente trabalha para fazer a compensação tributária com os nossos impostos, programa de bolsas, que a gente acha da maior valia, aliás, eles deveriam existir mais, então a gente sempre trabalhou. Infelizmente, alguns governantes, no meio do curso do processo, eles mudam, alteram as regras. Isso aconteceu, inclusive, com o PBU, né, da prefeitura. Eles mudam as regras do jogo de acordo com a conveniência, que prejudica o aluno e o universitário, porque eu acho que isso é o que a gente pode fazer na iniciativa privada e com o poder público, fazer essas parcerias para beneficiar o maior número de alunos possível. Por exemplo, hoje sonhar com a cidade universitária tem sentido, é melhor o governo dar bolsas nas faculdades privadas, que o aluno vai ter um trabalho, uma aula mais adequada, um ensino adequado, ele vai escolher onde ele quer estudar, né? E isso vai ser bom para todo mundo, ao invés de, vamos dizer assim, gastar o dinheiro do contribuinte com uma obra fantasma, né? E deixar um escombro depois. Então, assim, a gente não tem dificuldade nenhuma, eu faço isso no meu dia a dia, a gente trabalha com pluralidades de pensamento o tempo todo. Dentro da faculdade não todo mundo aqui é de direito, é todo mundo de esquerda, isso não existe. Então, você trabalhando com seriedade, você dialoga com todo mundo. Então, não é por conta de governos de direita ou de esquerda que a gente vai deixar de trabalhar. É para defender os interesses do Amazonas, estaremos firmes ali. Eu sou chata, viu? Pode ter certeza que eu sou, como dizem por aí, um osso, mas eu consigo tirar leite de pedra. Eu lhe pergunto isso pelo seguinte, de 2009 a 2011, quando estive cobrindo Brasília, o que mais os ministérios reclamavam é que existem muitos recursos para o Brasil e mais ainda para a região da Amazônia Legal. Sim. E esses recursos muitas vezes não são buscados. Falta articulação e falta projeto. Por que trabalhar de forma diferente, porque professora? Tem que fazer isso. O que acontece? Geralmente, pelo que eu apuro, as pessoas têm dificuldade de trabalhar com projeto porque os projetos são fiscalizados. Não só os projetos, mas também o cumprimento e o andamento deles, a execução. E aí as pessoas às vezes não querem isso porque elas querem, vamos dizer assim, fazer coisa que não deve. E aí isso trava realmente o desenvolvimento da região. Com a gente isso não vai acontecer. E, aliás, a gente vai ter um grupo voltado para isso, não só para projetos da capital, como projetos do interior. Antigamente, aqui no estado do Amazonas, eu inclusive trabalhei lá, tinha o Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal, onde os projetos eram feitos lá. Porque, na maioria das vezes, os projetos são mal feitos, aí eles são rejeitados, entendeu? Então, a gente vai trabalhar muito para fazer isso. Recentemente, eu obtive a informação de que, por exemplo, o BRICS, né, que é o banco onde a ex-presidente Dilma é a presidente, ele tem financiamento de valores altíssimos para a construção de hospitais inteligentes. Olha aí, dinheiro desperdiçado que a gente não tem. Recentemente, eu não sei qual foi o estado, mas foi um financiamento de 1 bilhão para um hospital dessa natureza. Ou seja, mas tem que ter o projeto, tem que ter toda uma defesa daquilo para você tirar. E outra coisa, tirar o empréstimo com a finalidade adequada. Nós temos aí, por incrível que pareça, eu somei o prefeito, o ex-prefeito, né, que ele renunciou ontem, foram mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais que ele comprometeu aqui à Prefeitura Municipal. Agora, onde esse dinheiro foi aplicado? Onde esse dinheiro está? Porque para cada um tinha é para isso. Não, é para gastar, é para desvio, é para esses escândalos que a gente vê aí, entendeu? A gente precisa parar de fantasiar. A gente paga essa conta, porque somos nós que pagamos,
e não aparece a obra, e não aparece para onde foi o recurso, mas adoram tirar empréstimo. Já viu quanto o Estado está endividado, quanto a Prefeitura está endividada? E aí, isso traduziu em benefício para a população? Não. A gente precisa acabar com isso. A senhora me trouxe duas informações no primeiro bloco que são importantes a gente trazer agora, já que a gente está falando de uma questão econômica, né? A primeira é de que o seu grupo educacional cresceu em 26 anos com recursos próprios. Sim. A segunda é de que a questão administrativa-financeira fica a cargo do seu filho. Né? 2 filhos, um cuida do financeiro, outro do administrativo. Pronto. Eu sei que, óbvio, sob a sua supervisão. Meu marido. Com o seu esposo. A minha pergunta é a seguinte, a senhora traz agora esse excesso de empréstimos que são feitos pelo bem público. Isso. A senhora, no bem público, é favorável ou contrária a empréstimos para investimentos? Desde que seja para investir, de fato, porque, veja, isso é da lógica, isso vale para iniciativa privada ou pública. O empréstimo ele tem direção. Se ele é usado para alavancar um determinado negócio, maravilha, porque ele vai alavancar. É o nosso caso. Nós temos aí, por exemplo, nós tomamos realmente na rede bancária, né, nos bancos, investidores, para a gente alavancar os nossos negócios. Tudo devidamente, vamos dizer assim, garantido, sabendo de onde vai vir o pagamento e investido. O Hotel Tropical é um exemplo. Nós realmente fizemos vários, né, investimentos no Tropical com base em empréstimos que tomamos, mas todos previsto, pagamento, tudo direitinho. E está lá. Foi aplicado lá no Tropical. Agora vamos lá, eu pego dinheiro no banco para investir no Tropical, aí eu compro uma Mercedes, eu compro uma Ferrari, eu compro um jatinho, o dinheiro não vai dar retorno, não é verdade? Isso. No público é a mesma coisa. Se eu estou investindo, vamos lá, vamos investir para fazer aqui o trem de superfície, o metrô de superfície, o VLT, e eu aplico ali o recurso, é um benefício para a população, que vai ser sentido por todos. Agora, se eu pego esse dinheiro e eu vou usar para compra de votos ou para botar no meu cofre privado, porque todo mundo fala essas coisas, eu acho um absurdo que a gente fale isso e se banalize. Um contrato, uma licitação de 129 milhões, isso aqui não teve mais nada, cadê o dinheiro? Nós estamos pagando essa conta, porque ainda tem mais esse agravante. Se eu pegar um dinheiro emprestado e eu não pagar, eu vou ser penalizado e eu vou pagar do meu bolso. Se for no privado, só Se para for dizer. no privado. Mas no caso do público, não. O prefeito pega 3 bilhões e 800 para aplicar, não aplica, e quem paga a conta sou eu, não é ele, nem com a conta dele. Muito pelo contrário, a gente vê aí vários governantes que viram milionários do dia para a noite, né? Eu não sei como é esse milagre, mas gostaria de saber, porque eu tenho o maior interesse em saber como que uma pessoa consegue ficar bilionária rapidinho. Então, assim, nós precisamos parar de banalizar a corrupção. Corrupção mata, corrupção é perversa, a corrupção tira das pessoas o direito de viver, de progredir. A gente tem que acabar com isso. Ainda falando dessa política nacional, a gente acabou de falar que a sua relação com a família Bolsonaro é muito próxima e num curto espaço de tempo, porque a senhora praticamente se aproximou de 2024 para cá. Sim. Não é isso? Sim, verdade. E a senhora tem agenda já em São Paulo e Brasília, que deve, inclusive, se encontrar com Flávio. Como é que está essa relação já com a prospecção de grupo político, de reuniões partidárias, de construir coligações para o ano de 2026? Olha, graças a Deus, assim, a gente tem caminhado bem. Eu acredito isso ao fato de que eu sou uma pessoa muito transparente e eu acho que as pessoas acabam percebendo isso. Eu sempre fui uma ferrenha defensora de Jair Bolsonaro como uma opção à corrupção do governo Lula. A gente precisa falar isso, né? A gente sabe disso e eu acho que todo brasileiro percebeu o que aconteceu e percebe hoje no bolso, inclusive. Então, assim, isso abre portas. Eu, na minha vida, eu sempre tive, vamos dizer assim, uma caminhada facilitada pela honestidade e transparência com que eu trato as pessoas.
Então, sim, sim, não, não, não invento, não sou de fazer amizade de ocasião, não gosto de dar utilidade para as pessoas. Se eu gosto de você, eu vou tratar bem e vou lhe ajudar na medida do possível, não porque eu tenho algum interesse. Acho que isso acaba sendo percebido pelas pessoas e assim eu considero que foi realmente, vamos dizer assim, e eu disse isso para ele da primeira vez que eu vi o presidente, eu disse, olha, eu sempre defendi desde 2017, tinha lá na minha página, na minha foto de perfil, Bolsonaro, PT jamais, PT nunca mais, e não é diferente agora com o Flávio, são pessoas, de fato, muito boas, quando você se relaciona e conhece, são pessoas amáveis, são pessoas que estão sendo injustiçadas indevidamente, e isso eu acho que gera uma empatia. Então, assim, a gente tem tido aí a oportunidade de dialogar e vamos lutar para que a gente possa, de fato, construir aí um Brasil melhor para todos nós, e acho que o caminho é por aí, né? Quem tiver sua opinião contrária, respeito, cada um lute pelo seu. Eu estou aqui, né, batalhando para que realmente a gente possa dar uma guinada aqui no nosso estado, ter uma eleição aí magnífica para o Flávio Bolsonaro. Acho que foi uma excelente escolha, ele é uma pessoa de trato muito fácil, uma pessoa que tem visão, é um jovem que alia todo o carisma do Bolsonaro com o diálogo. Ele é uma pessoa bem afável no trato. Então, assim, tem sido muito bom o nosso diálogo, não só com eles, mas também com todo o PL. O presidente Valdemar da Costa Neto me acolheu com muita, vamos dizer assim, foi muito gentil e realmente tem sido assim uma pessoa de muito compromisso com o partido e com o que significa hoje o PL para o Brasil. Acho que ele percebeu essa mudança aí na política nacional e tem sido um bom condutor desse processo. A senhora acabou de falar do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, e é importante falar o seguinte: o Alfredo Nascimento, hoje presidente estadual do PL, sempre teve uma aproximação muito grande, né, do Valdemar da Costa Neto. Inclusive, por conta disso, foi ministro dos Transportes no governo do PT, até porque o PL até um pouco tempo era muito centro, né? Hoje ele é mais tendencioso à direita. E com toda essa questão, eu queria ver com a senhora confirmar uma informação. Apesar dessa aproximação entre Valdemar e Alfredo, a senhora tem sido muito ouvida por Valdemar da Costa Neto. E eu queria entender como é que estão as relações nos bastidores do PL nacional para, por exemplo, o anúncio feito pelo governador de Goiás para a possibilidade dele também sair candidato pela direita para a presidência da República. Por que eu pergunto isso? Só para a senhora entender. Porque a direita tem buscado uma consolidação do nome de Flávio. Sim. Quando o governador do Goiás anuncia essa pré-candidatura, pode haver um racha de eleitores. Claro que não em sua maioria, mas de um certo número que pode tirar de Flávio. Como é que está essa questão estratégica, na sua visão, do cenário nacional? Eu penso que hoje uma candidatura de direita tendendo, tipo assim, que as pessoas viram, é centro-direita, ou é direita ou é esquerda. Esse negócio de centro vai caminhar para um final. Eu acho que vai ter que ser que nem hoje nos Estados Unidos, democratas e republicanos. Ou você é democrata ou você é republicano. Não existe centro, né? Nós estamos caminhando para isso. Eu penso que a consolidação vai ser em torno de nomes da direita. Cada um tem sua pretensão, mas dizer que é de direita é outra história. Eu acho que a direita ela tem que se unir em torno do seu projeto. Um projeto que vai mudar o Brasil não pode ter tendências a centro, à esquerda. Como é que você pode dizer que você vai sentar na mesma mesa para negociar com várias pessoas, pedaços e fatias do governo e abrir mão de coisas importantíssimas para a condução, por exemplo, da política, da economia nacionais? Então, eu acho que o momento não é realmente de divisão.
Se vai haver racha ou não, só o futuro vai dizer, mas eu tenho certeza que Flávio Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil, porque isso daí eu tenho certeza que vai acontecer até de forma mais forte do que foi 2018, pelo sentimento nacional de injustiça, de perdas econômicas, de corrupção que voltou assim avassaladora, né? De abandono da população por projetos de poder pessoais, que eu acho que no fundo é isso que acontece. As pessoas querem de qualquer forma se alavancar. A pretensão, ela é legítima? É, mas a pessoa não pode enganar o povo. Tipo, por que eu quero? Porque eu quero me assegurar de que vou me manter no poder. O Ronaldo Caiado, né, que ele é um nome realmente que sempre teve aí uma característica mais ligada à direita, desde lá daquela eleição, acho que foi em 1989, né, do Collor, que ele foi candidato, ele era da União Democrática Ruralista, né? Eu acompanhei essa eleição aí, porque foi a primeira assim, que a gente realmente participou. Então, assim, caminha talvez para depois apoiar maciçamente a candidatura da direita. Uma coisa acontece hoje com o Romeu Zema, que é do Novo, é de direita, mas tem um outro viés, mas que eu acho que no final, no segundo turno, as direitas se unirão. Isso é importante ter a sua visão. Hoje, num pretenso governo estadual, qual seria o mote gerencial de Maria do Carmo? Mudança. Eu tenho dito que mudar é urgente. Nós precisamos mudar. Eu sei que o termo ele acabou, vamos dizer assim, mal utilizado, porque todo mundo inclusive diz que o usa ser humano não gosta da palavra mudança. Mudança, mas é mudança mesmo. Nós precisamos mudar, porque não dá para continuar com o mesmo e querer, vamos dizer assim, avançar. Então, quando eu falo mudança, é mudança de modelo, mudança na escolha dos políticos. Como é que alguém que está 30 anos rodando aí por todos os cargos que já pôde assumir, governo, prefeitura, vice-prefeito, senador, deputado, tudo, vai mudar o quê se não mudou até hoje? É complicado você dizer que vai mudar depois que você já prometeu, porque todo ano as promessas, quer dizer, todo ano não, a cada 2, né? As promessas se repetem. E realmente não traduziu em mudança para o povo e nem para o Estado, porque, aliás, nossos números cada vez piores. Nós já estamos aí em 27º lugar, em 20º de tudo, Enem, tudo. Então, assim, a mudança, ela se sente até nos números. A gente percebe isso olhando o entorno e olhando os números. Outro, o prefeito. Jesus, a gente ainda fala em projeto. Veja, nós estamos falando de uma capital que é um estado, 2.100.000 habitantes quase, né? E você fala em Manaus que o projeto é recapear 10.000 ruas. Meu Deus, isso é para o interior, coitado, que precisa de pavimento, porque tem rua de barro. Mas a cidade de Manaus, ela precisa de projetos reais. Ela precisa de estrutura pujante como é uma capital rica, com um orçamento rico. Então, assim, nós não temos nada, nós não temos um modal de transporte, nós temos ônibus. Isso não é modal, né? Tem que ter outros modais, tem que ter... Todo lugar tem um trem de superfície, um metrô, e nós continuamos aqui, naquele torrão. Então, isso é ruim para a população, é ruim para o povo do Amazonas, a gente precisa mudar o disco. Aí mudar, não tem outro termo. Qual é o termo? Trocar não é mudança mesmo, é mudança. Eu quero encarnar essa mudança. Eu tenho um compromisso, eu falo que não é uma promessa, é um compromisso mesmo com o povo do estado do Amazonas, porque eu nasci aqui, eu sou daqui, eu me criei aqui, eu cresci aqui, meus investimentos são aqui, minha vida, tudo está aqui.
Então, quando eu olho, eu me sinto roubada. E eu tenho certeza que a maioria da população também se sente assim. E eu coloquei meu nome, coloco, porque eu quero abrir o espaço para outras pessoas também que constroem a duras penas aqui, o nosso Estado, trabalham, investem, lutam, para que possam um dia, quem sabe, mudar as regras do jogo, porque hoje está complicado. Então é mudança, é o termo, não tem outro. Só depende da gente, né? A senhora levantou agora, eu preciso trazer então o fato de que, se eleita for, se assumir o governo do Estado, a senhora ainda vai ter que gerenciar com o prefeito da cidade de Manaus, que hoje é Renato Júnior, por mais 2 anos. Como deverá ser essa relação com ele, de propostas, de pretensões, de união ou de divisão, como a gente lamentavelmente sofreu nos últimos anos? Tem que ser uma proposta aí de trabalho conjunto. Realmente precisamos fazer isso. Não tem outro jeito. E eu acho que institucionalmente, quem está no governo ou quem está na prefeitura tem que pensar que aquilo não é seu, não é o seu puxadinho da sua casa. Você está ali para prestar um serviço. E no melhor interesse de quem? Do povo que te elegeu. Então, como é que eu vou trabalhar de forma diferente? Né? A gente precisa ter isso em mente sempre. E não será diferente. Vamos trabalhar. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. A gente vai caminhando já para o encerramento do nosso bate-papo. Esteja sempre à vontade para vir aqui. Eu que agradeço. A janela partidária está fechando agora esta semana. Verdade. E aí é quando as coisas começam a realmente ganhar corpo, cara e Sim, nomes. sim. Então esteja já convidada a voltar aqui outras vezes durante esse período para que a gente converse sobre projetos, ideias e alianças. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que precisar. Estou às ordens. Muito obrigado e tenha um bom dia, bom trabalho para a Obrigada. senhora. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso Poder e Opinião. Esteja sempre conectado com o NC News no canal 10.2 da TV aberta no estado do Amazonas e também pela internet. Nós estamos com o canal NC News também no YouTube. Inscreva-se e acompanhe todos os nossos programas. É o primeiro veículo de comunicação 100% informativo do estado do Amazonas para o mundo ver. Um abraço a todos.